Tô atrasada pra gravar esse vídeo? Tô. Vou desistir da ideia? Não. Oi, meu nome é Lara. Nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. E nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que me enviaram principalmente no Instagram. Já faz muito tempo que me enviaram essas perguntas, mas estou aqui para finalmente respondê-las. A primeira pergunta é com relação ao meu inglês. Então, como ficou o teu inglês depois de toda essa imersão, que foi o meu intercâmbio de estudos na Austrália, né? Eu morei por 2 anos lá. Depois eu fiz um mochilão na Ásia, principalmente, por 2 meses. Tem alguns vídeos aqui no canal compartilhando essas experiências, principalmente com relação ao intercâmbio, caso você seja novo aqui no canal. Mas vamos focar na pergunta então, né? Meu inglês, então, ele era intermediário quando eu fui para a Austrália em agosto de 2022 e eu fui para estudar marketing, então eu não estudei inglês na Austrália, eu fui para fazer o que aqui no Brasil seria um curso técnico na área de marketing por lá. Então, eu sabia que como o meu curso era online e eu já tinha pesquisado muito em relação ao formato do curso VET, como era o curso VET, eu já sabia que não dava para eu depender de evoluir, de melhorar o meu inglês com o curso, porque não tinha muita prática. Então as aulas eram assim, basicamente o professor passando o conteúdo e a galera escutando. E aí? Então, quando eu fui para a Austrália, eu já estava assim completamente focada em arrumar um emprego em hospitality, em restaurante. Eu queria trabalhar como garçonete porque eu sabia que esse era o melhor jeito de praticar o inglês. E realmente, assim, eu sinto que o meu inglês e principalmente a minha autoconfiança falando inglês mudou da água pro vinho depois de toda essa experiência. Depois de 1 mês na Austrália, eu já consegui um trabalho em hospitality e eu trabalhei por muito tempo nessa área. Eu não trabalhei só com isso, eu trabalhei na área de marketing também, como freela, em agência, mas trabalhando em restaurante, imagino que deu mais de 1 ano, assim, e foi o que melhorou drasticamente o meu inglês. Então, quando eu voltei para o Brasil agora em fevereiro de 2025, eu já estava com um nível avançado de inglês. Recentemente eu fiz o IELTS, inclusive, o teste de proficiência em inglês. Eu vou deixar o card aqui em algum lugar, já vai estar liberado esse vídeo quando este for para o ar. E eu alcancei as notas que eu desejava, então eu tô muito feliz com o resultado do IELTS, tô muito feliz com o meu inglês. Eu sinto que eu preciso ainda de mais autoconfiança e de um vocabulário um pouquinho mais lapidado, mas o fato de eu conseguir me expressar, de eu conseguir me comunicar em inglês, assim, pra mim, o fato de eu conseguir me expressar e comunicar tá em 100%. O que eu sinto que eu gostaria de melhorar é essa questão de atingir um nível um pouco até assim mais acadêmico do inglês. A próxima pergunta é: qual o próximo passo profissional? Podemos esperar algo presencial? Bom, eu voltei pro Brasil já fez 1 ano que eu saí da Austrália, o que é muito estranho, porque parece que foram 6 meses. Mas em fevereiro do ano que vem já vai fazer 1 ano que eu voltei pro Brasil e eu voltei com o objetivo de recalcular a rota, de entender o que eu quero pra mim a partir de agora, daqui pra frente. Então, aconteceram coisas que eu não esperava enquanto estava no Brasil. Inclusive, eu já tô há mais tempo do que eu tinha planejado. Mas eu entendo que tá acontecendo tudo do jeito que é pra acontecer e eu tô muito feliz, assim, com tudo que eu venho aprendendo e reaprendendo sobre mim mesma. Eu acho que todas as experiências que eu vivo, eu tento aprender ao máximo que eu posso, assim, tanto sobre mim quanto sobre tudo que eu puder. E profissionalmente falando, eu tenho meus objetivos para o ano que vem, principalmente, porque agora a gente já passou da metade de novembro, então 2025 tá chegando ao fim oficialmente. Mas o meu próximo passo profissional ainda é uma grande incógnita para mim, porque quando eu voltei para o Brasil, a gente criou um grupo de conversação em inglês, né? E aí eu era meio que aqui trazia os assuntos, aqui organizava o grupo, então eu fui ali descobrindo um lado que eu não sabia sobre mim mesma, que eles me chamavam de teacher, não era uma aula, né, era um grupo de conversação.
Mas eu fui atrás de aulas de inglês e aí fazendo aulas experimentais eu percebi assim que o meu nível já estava avançadíssimo. Tiveram aulas experimentais que eu fiz que o meu inglês era melhor do que o teacher. Então eu pensei assim, cara, por que não eu dar aulas de inglês? Acredito que quando a gente ensina, a gente também aprende muito. Então eu venho dando aulas de inglês há alguns meses já. E eu me descobri uma teacher, uma English teacher, o que eu nunca pensei nunca passou pela minha cabeça, mas eu adoro dar aula e eu gosto muito, assim, de incentivar o estudo. Eu sou uma pessoa que particularmente eu adoro estudar, eu tô sempre buscando alguma coisa. Quando eu voltei pro Brasil, eu já comecei um MBA, que eu ainda tô cursando agora. Então, eu adoro, assim, essa coisa de compartilhar conhecimento, de ter essas trocas mesmo. Eu acho que sempre que a gente tá aberto, a gente consegue aprender alguma coisa. E tem sido uma experiência maravilhosa pra mim, assim, uma coisa que eu muito provavelmente vou investir mais em ir pra área da educação. Eu tive uma experiência que eu não sei se eu já comentei nesse canal aqui, eu já tive um outro canal, um outro perfil nas redes sociais, que era o Resume Easy, onde eu compartilhava meus estudos na época do vestibular. E foi uma experiência maravilhosa pra mim, assim. Eu sempre achei que essa experiência tinha me levado pra área da comunicação, pra área do marketing. E hoje eu tô começando a repensar isso. Eu acho que o Resume Easy era um sinal de que o que eu realmente gostava era educação. E... bom, eu ainda tô recalculando, assim, eu ainda tô no processo de recalcular a rota e ter certeza do caminho pelo qual eu quero seguir. Mas eu tô aí nesse processo de aprender e reaprender, e desaprender e reaprender de novo. Então tem sido muito interessante, assim, trabalhar com educação, uma coisa que eu quero investir mais nisso. E algo presencial, eu sou de Blumenau, né, então acredito que aqui eu não vá desenvolver nada, assim, as aulas que eu tô dando de inglês são online. Então, bom, é isso aí. Acredito que não presencial, porém, talvez. A gente nunca sabe, né? Terceira pergunta: como percebe o assunto imigração após anos fora do Brasil? Bom, quando eu tava na Austrália, eu já tinha sentido que tinha mudado muito o perfil, não só o perfil, mas a situação migratória mesmo. Então, quando eu fui em 2022, era tudo lindo, maravilhoso, incentivos, e venham, venham, venham. E quando eu tava lá, no final, já era tipo, vão, vão, vão. Mudou um pouquinho aí os caminhos, né? Mas eu sei, assim, que o cenário global tá muito diferente, tá muito... quase que o oposto mesmo do que era em 2022, né? Mas eu vejo também que é muito de épocas, assim. Então, assim, vai depender muito do cenário econômico, do cenário político. Esse ano já pode ser uma coisa, ano que vem pode ser uma coisa completamente diferente. E as coisas hoje em dia mudam muito rápido, né? Então, o que eu vejo, assim, pelo menos pra mim, pessoalmente falando, pra eu ter essa coisa de, eu quero morar aqui pra sempre... eu acho que ainda vai um tempo, assim, porque eu não pretendo ficar aqui no Brasil pra sempre. Eu já tô pensando nos meus próximos passos, mas pra eu chegar em um lugar e dizer assim, eu quero investir aqui, eu quero realmente criar raízes aqui, também vai depender muito, porque eu já comentei algumas vezes aqui que são N fatores que fazem com que você tenha vontade e força de vontade mesmo, porque pelo menos lá na Austrália, eu via que era muito assim, você tinha que dedicar a sua vida inteira, basicamente, a construir uma nova vida, sabe? Porque mesmo eu, que já estava lá completamente acostumada, eu tinha uma vida estável já, eu tava morando sozinha, um apartamento, trabalhos também acabaram surgindo, eu tava estável, assim, né? Minha vida tava estruturada já. E mesmo assim, se eu quisesse investir em ficar lá para sempre, me tornar uma residente, focar no PR, que a gente chama, né, que é a residência permanente, iria assim, não só energia mental, como muito investimento financeiro e, sabe, é uma coisa muito assim. Então,
o que eu vejo hoje, assim, é essa incógnita, basicamente. Porque eu tinha certeza que eu não queria ficar na Austrália pra sempre. Eu sinto saudade da Austrália? Eu sinto. Mas é uma saudade boa, assim, uma saudade das coisas boas que eu vivi lá, de quanto que eu aprendi lá. Mas hoje, assim, eu não tenho uma resposta com relação a como eu percebo o assunto imigração, até porque hoje eu tô no Brasil, eu tô aqui, eu voltei pra tudo que eu conheço. Igual eu falei, não pretendo ficar aqui por muito mais tempo, mas imigrar e tentar uma residência em outro país, aí eu vamos ter que ver, né? Vamos ter que estar vendo. Então eu não tenho uma resposta para essa pergunta, infelizmente. A próxima pergunta é: o que mudou na sua visão sobre o Brasil? Eu senti que mudou muito a minha visão, porque antes de eu ir morar na Austrália, eu tinha muito essa coisa assim de tudo que é gringo é melhor, tudo que é do exterior, tudo que vem do exterior tem mais qualidade. E eu tinha muito essa visão assim naquela época, sabe? E hoje eu tenho uma visão completamente diferente, eu valorizo muito a questão casa mesmo, a questão cultural do Brasil, essa questão, assim, das qualidades que a gente tem como brasileiro mesmo. Acho que a gente ainda tem muito a aprender, sim. Mas, assim, como qualquer nacionalidade, tem muito a aprender também. Eu acho que não existe alguém, assim, que tudo sabe? Uma coisa nesse sentido, assim. Mas eu, particularmente, aprendi a valorizar muito mais o que é brasileiro, o que vem do Brasil, principalmente depois da minha experiência com o mochilão. Porque foi uma experiência, assim, muito doida, muito intensa, fora completamente do que eu esperava. E quando eu botei meu pé no Brasil, não tem como eu descrever, assim, que eu senti, tipo, cara, era tudo que eu precisava, voltar pra casa, voltar pro que eu conheço, voltar pro... Porque ser brasileiro é aquela coisa, assim, inexplicável, né? A gente... Parece que ninguém mais no mundo sabe o que é ser tão... Eu não sei explicar, assim, né? Mas a gente tem essa coisa de ser... Eu acho que a gente sente muito. E a gente sente muito tanto quanto é bom quanto é ruim. Então, eu tento enxergar isso como uma coisa positiva. Mas, eu acho que, mesmo se eu não conseguir explicar, eu acho que você provavelmente vai entender aí do outro lado que ou talvez não, ou talvez sim, ou talvez... Mas o que eu acho, assim, é que eu aprendi a valorizar muito mais do que eu valorizava antes, sabe? E quando eu voltei, assim, estar aqui, aproveitar tudo que eu senti falta na Austrália por estar longe, tudo que eu não valorizava antes. Claro, eu entendo que não é perfeito, eu entendo que tem muito a crescer, a aprender, a melhorar. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai fazendo cada um a nossa parte. Vamos melhorando ainda mais esse ponto, assim, né? E para finalizar, a pergunta que não quer calar: para qual país pretende ir agora? Qual o próximo destino? Não tenho uma resposta para essa pergunta também, não tenho ainda. Mas a partir do momento em que eu tiver a resposta para essa pergunta, eu quero trazer conteúdos pra cá. Eu vou tentar gravar vlogs e tudo mais, coisa que eu gostaria de ter feito quando eu tava indo pra Austrália. Porque eu sei que ajuda quem tá do outro lado, assim, a entender processos e a se preparar também, né? Caso a gente tenha um objetivo em comum e tal. Eu ainda não tenho certeza, eu estou fazendo pesquisas e entendendo também, igual eu falei, o que eu quero, o que eu não quero pra mim, agora que eu tô mais voltada à educação, o que faz sentido mesmo. E na época ali do mochilão, a experiência que eu tive me ensinou muito, assim, beleza, o que eu quero, o que eu não quero, eu aprendi muito sobre a vida que eu quero levar, assim, ou não, sabe? E por enquanto o que eu estou fazendo é me dedicando diariamente, porque eu sei que eu tenho um objetivo de ir pra fora de novo. E eu tô trabalhando pra isso, eu tô tentando me organizar o máximo que eu posso e tô me preparando hoje pro futuro. Então, assim, como a gente tá no final do ano, eu quero aproveitar esse momento. Faz 3 anos que eu não passo o Natal com a minha família, sabe? Então, quero aproveitar ao máximo enquanto eu tô aqui. E a partir do momento em que eu souber, que eu tiver certeza dos próximos passos, eu com certeza vou vir aqui falar com vocês.
Era isso então no vídeo de hoje. Se você ficou com alguma outra dúvida ou se surgiu alguma pergunta enquanto você assistir esse vídeo, bota aqui nos comentários que eu vou responder. E a gente vai sempre trocando ideias aí com relação a viagens e aventuras. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma ou que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Curtir esse vídeo e a gente se vê no próximo.